Vamos agora falar sobre a notação que a gente vai usar para representar funções. E a gente precisa lembrar que toda função é uma relação binária do conjunto A no conjunto B, né? Então uma relação binária de A em B. Dados os conjuntos A e B, a função f ele vai determinar uma relação de correspondência entre os elementos y de B e os elementos x de A. E a gente vai usar esta notação. O y é igual a uma relação de correspondência com o x, ok? Então a gente pode escrever a função da seguinte maneira. A função é sempre um conjunto de pares ordenados, tais que o x pertence ao A, o y pertence ao B, só que o y ele está relacionado com o x com esta relação de correspondência que a função define, né? Que a função determina. Então, aqui ó, é a notação de relação de A em B que a gente aprendeu, né? Em notação de conjunto. Beleza. A gente também vai usar as seguintes notações. Olha só. A gente vai representar este conjunto, a gente pode representar da seguinte maneira, ó. A gente pode dizer f dois pontos a seta b, x seta com uma barrinha f de x. O que isso aqui está nos dizendo? Que os elementos de A eles estão apontando para elementos de B, né? Sendo que os elementos de A, os x que fazem parte do conjunto A, eles apontam para os elementos de B respeitando esta regra de correspondência, ok? Outra possibilidade é a gente representar a relação binária da seguinte maneira. A gente vai colocar A seta B com um Fzinho em cima. E o X, e aí essa seta com uma barrinha aqui, né? Para F de X. Da mesma maneira, é a mesma coisa. Que a função F, ela conduz os elementos A até os elementos B, respeitando esta regra, que os X em A apontam para os correspondentes em B, respeitando esta relação de correspondência. E uma terceira notação que a gente vai usar é essa daqui, ó. A gente vai dizer que a relação binária que representa a função f, a gente vai pôr f dois pontos a seta b, tal que y seja igual a f de x. Então aqui a gente está dizendo que os elementos y do conjunto B, que estão sendo apontados pelos elementos x do conjunto A, lembrando que nem todos os elementos do conjunto B precisam ser apontados, mas todos os elementos do conjunto A precisam estar apontando para pelo menos um elemento, para somente um elemento de B, né? Mesmo que vários elementos de A apontem para o mesmo elemento de B. Então a gente representa a gente vai usar essas três notações para representar essa função que a gente sabe que é uma relação binária de A em B. A imagem de um elemento a gente vai interpretar da seguinte maneira. A gente sabe que se a gente tem um par ordenado A e B que pertence à nossa função f, a gente vai chamar de o elemento B, a gente vai chamar de imagem, né, de A. Então o elemento B é a imagem do A. Mas a gente também vai usar a seguinte expressão, ó, o B ele é o valor de f em A, ok? Então é muito comum que a gente escreva da seguinte maneira, ó, f de A é igual a B. E lê exatamente assim, ó, f de A é igual a B, ok? Então é importante que a gente entenda essa notação de imagem de um elemento, porque a gente vai utilizar isso muito, né?
até como um processo de entrada e saída, que dá uma correspondência. Então a f dá uma correspondência dos elementos A nos elementos B, certo? Então toda vez que a gente der uma entrada nessa correspondência com um número A qualquer, que esteja dentro do conjunto de entrada, né? A gente tenha uma saída B que a gente vai chamar de imagem de A ou valor da f em A. F de A é igual a B. Esse exemplo ilustra bem a situação da imagem, né? De um elemento. A gente pega essa função, que ela é uma f definida dos reais para os reais, sendo que o x ele conduz a 2x mais 1. Então essa é a regra de correspondência. Então a gente tira algumas conclusões, né? Como é que a gente vai definir a imagem do número 0? Né? A imagem de 0 pela aplicação de f é 1. Como a gente sabe disso? A gente faz o seguinte, ó. A f de 0, ela é igual, essa aqui é a regra, ó. 2 vezes 0 mais 1. Então, aqui 2 vezes 0 é 0, mais 1 sobra 1. Então a gente diz que a f de 0 é igual a 1. Certo? A gente também pode ver que a imagem de menos 2, pela aplicação de f, é menos 3. Como é que a gente vê isso? A gente usa a notação f de menos 2 é igual a 2 vezes. No lugar do x a gente põe menos 2 aqui, ó. Então, notem que é importante a gente colocar o menos 2 entre parênteses aqui, porque senão vai confundir esse vezes menos. Então nunca usem, né, multiplicar à direita de um número. Se esse número aqui for negativo, tem que pôr entre parênteses para não gerar confusão. Mas então aqui, ó, no lugar do x a gente põe menos 2 e a gente põe mais 1. Então a gente tem 2 vezes menos 2, isso aqui dá menos 4, mais 1, menos 3. Ok? Analogamente, a gente pode seguir, ó, a f de 1/2. Então, a gente põe 1/2 como entrada nessa relação de correspondência. Então, eu vou pôr 2 vezes, eu vou colocar aqui, ó, 1/2 no lugar do x, mais 1. Só que 2 vezes 1/2 é 1, mais 1 dá 2. Ok? Aí, vamos ver esse outro aqui, ó. Notem que aqui é dos números reais para os números reais. O raiz de 2 é um número irracional, mas ele é um número real. Então a gente põe 2 vezes raiz de 2 mais 1. Aqui a gente nem vai resolver essa equação, a gente vai deixar aqui, porque afinal de contas é um número irracional. A gente não tem uma forma mais simplificada de escrever esta relação, né? A gente já viu isso na aula de conjuntos de números reais. Depois a gente tem o 0,7. A gente vai ter, ó, 2 vezes 0,7 mais 1. Só que agora a gente está colocando 2 vezes 0,7 dá 1,4, mais 1 fica 2,4. Então, assim, a gente diz que a f de 0,7 é 2,4. A f de raiz de 2 é 2 raiz de 2 mais 1. A f de 1/2 é 2. A f de menos 2 é menos 3. A f de 0 é 1. E assim por diante, ok? A gente pode colocar qualquer valor de x dentro do conjunto dos números reais e a gente vai ter um valor de saída respeitando essa regra, que para cada x a saída é 2x mais 1 e ela vai ser uma saída também real, ok? E assim a gente representa uma função, né? Então é a notação para uma função e a gente vê como é que a gente escreve a imagem de um elemento de uma função. Então a imagem de um elemento. E eu vou deixar de tarefa para vocês fazer o seguinte: faça um diagrama de Venn com essas entradas aqui, ó. Se a gente coloca esses valores de entrada, faça um diagrama de Venn para essa função f que leva
Esses elementos de entrada 0, menos 2, 1 meio, raiz de 2 e 0,7 para um outro conjunto real e as suas respectivas saídas. Se vocês fizerem isso, vai ficar bem mais visual o que essa função aqui leva, né? Por que ela é uma função? Porque a gente tem cada elemento de entrada no conjunto R, sai uma seta e uma única seta apontando para elementos também dos reais, mas respeitando essa regra aqui.